todos, sejam muito bem-vindos ao Preservar Cast, o podcast do Preservar Vida. Aqui vai ser um lugar de conversa descontraída e sincera sobre tudo o que vocês querem e precisam saber sobre preservação da fertilidade e congelamento de óvulos. Meu nome é Mariana Gonçalves, eu sou embriologista e naturalmente entusiasmada com a reprodução assistida. Bem, vou estar com vocês em todos os bate-papos, dividindo o conhecimento dos nossos convidados. Vamos embora conversar? Quem está comigo aqui hoje é a doutora Alessandra Evangelista, médica e professora da UERJ e também médica do Vida Centro de Fertilidade. Doutora Alessandra, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. É um prazer receber você aqui. E vamos lá, em um minutinho, quem é a doutora Alessandra Evangelista e como ela chegou no mundo da reprodução assistida? Bom, vamos lá. Obrigada pelo convite, Mariana. Obrigado, Vida, por proporcionar, né, essa conversa, que é super importante. Bom, a doutora Alessandra chegou no mundo da reprodução quando, na faculdade, ela assistiu uma aula sobre infertilidade conjugal. Foi a primeira vez que, no 5º ano de faculdade, ali com mais ou menos uns 20 anos, 21 anos, eu assisti uma aula que abriu meu horizonte. Eu fui perguntar para o meu professor o que eu tinha que fazer para trabalhar com infertilidade. Ele me explicou que eu deveria virar ginecologista e depois fazer ou uma residência ou uma pós. E depois da residência, eu fiz uma prova para a UERJ, que eu sou professora até hoje lá, e fiquei, né, depois fazendo reprodução. E, na verdade, no ano que eu fui residente da UERJ, foi bem, para mim, assim, né, icônico, porque o George, que é um dos médicos também da clínica, na época era meu professor, e ele me convidou para passar um ano acompanhando ele no Vida, para eu ver mais de perto a reprodução assistida, porque isso a gente não tinha na UERJ, a gente realmente só tinha ambulatório e um tratamento de baixa complexidade. E aí, durante esse ano todo, eu acompanhei o Vida. E aí, foi um encantamento total. Não teve como... Se apaixonou? Foi paixão. Foi amor à primeira vista trabalhar com todas essas orientações, com esse tipo de público, com as pessoas que realmente precisam muito da nossa ajuda. E hoje em dia, além, né, do Vida, eu tô no ambulatório de infertilidade da UERJ. Ou seja, assim, é sonho que realmente se tornou realidade, em todos os sentidos. Você voltou, mas continuou em casa, digamos assim. Continuou em casa, isso aí. Que legal. Bem, a gente pensou em você para falar sobre um assunto muito legal e necessário. Por esse seu lado muito também acolhedor e empático, que eu posso falar com propriedade, que a gente costuma ver no dia a dia, né, Ali? A gente vai falar hoje um pouquinho sobre planejamento familiar. E aí eu quero que você quer dividir assim com a gente sua experiência, seus conselhos e toda essa bagagem que você tem aí. Então, minha primeira pergunta, o que a gente pode entender por planejamento familiar? Bom, vamos lá. O planejamento familiar, na verdade, é um conjunto de medidas que a gente tem que realmente, né, fazer em prol da nossa paciente, em prol, né, por exemplo, no setor público, em prol de toda aquela população. É engraçado que as pessoas entendem como planejamento familiar aquela questão de não ter filhos. É muito mais comum quando você fala de planejamento familiar as pessoas pensarem em pílulas anticoncepcionais, camisinha, ligadura tubária, autorização para ligadura tubária, com quantos anos eu posso fazer, com quantos filhos eu tenho que ter para fazer ligadura. E raramente elas pensam no outro contexto, que é justamente planejar os filhos para quando a gente quiser. A verdade é essa. Eu acho que o planejamento familiar vai muito além de simplesmente não ter filhos, mas e sim, quando eu quiser eu vou poder ter. Quando eu vou querer ter esses filhos? Em que momento da minha vida? Isso sim é um bom planejamento reprodutivo, sem dúvida alguma. Existe uma lei no Brasil, essa lei justamente fala dessa questão da fecundabilidade, de permitir que as pessoas, né, tenham esse planejamento. E é muito difícil você ver realmente, tanto no serviço público quanto na saúde suplementar, o ginecologista ou outro médico, seja um clínico, falar sobre essa questão do ter filhos. Eu acho que a nossa sociedade ela foi muito para essa coisa do medo da gravidez na adolescência, que obviamente é um problema de saúde pública, a gente tem que cuidar muito bem disso, mas a gente acostumou a tomar pílula desde muito nova e ficar tomando pílula pro resto da vida. E ninguém fala e conversa com a gente sobre a nossa reserva ovariana, você pretende ter filhos, se você pretende quando esses filhos vão vir,
quantos você deseja, que é outra, né, dúvida que também pode suscitar com essa questão do planejamento. Muito legal. Eu ia perguntar exatamente isso. Qual é a importância da gente falar sobre isso, tendo em vista que é uma coisa meio que cultural também, essa parte da pílula, né? Eu posso até falar por experiência própria. A gente começa essa questão da pílula anticoncepcional muito nova, bem perto ali daquela idade de adolescente, né? E a sua maior preocupação é essa, né? Isso Não aí. queremos engravidar a nenhum custo e tudo mais. Só que tem um momento que essa chavinha vira, né? E o parar de tomar a pílula, quando parar, por que parar, não existe uma conversa sobre o planejamento familiar. Isso aí. Existe uma conversa sobre a contracepção. Você concorda um pouquinho com isso? Sim, totalmente. Né? E eu acho que a gente precisa, na verdade, começar a orientar. Não só por uma questão da idade, porque, obviamente, a menina pode começar a tomar o anticoncepcional ali por volta dos 14, 15, algumas até mais novas do que isso, justamente para poder fazer com que o ciclo fique adequado, regular. Tem muita menina que começa até mais cedo, né, do que 15, 16 anos, e vai tomando. E aí, né, é o que eu costumo dizer, quando a gente está usando pílula, a gente está literalmente com o nosso ciclo mascarado. É o ciclo fake. Você não conhece seu corpo, né? A gente não conhece o nosso corpo, não conhece os sintomas que ele pode estar dando relacionado à parte da nossa reserva ovariana. Então, o mais importante é pensar que o ginecologista ele precisa conversar com essa paciente. Não estou dizendo para suspender a pílula de todo mundo, não. Senão não é isso, né, senão gente? Vamos ter um baby boom aqui no Brasil. Não é isso. Mas justamente falar sobre a questão da nossa reserva ovariana, desse planejamento em algum momento da vida. Não basta só colher o preventivo, pedir os exames de rotina e confirmar que a pílula está ali sendo utilizada certinho para não ter gravidez. Eu acho que a gente precisa falar em algum momento com essa adolescente, que vai, obviamente, chegar à fase de adulto jovem, ali por volta dos seus 20 a 25 anos, e explicar toda a questão da reserva ovariana. Principalmente explicando que com a idade essa reserva reduz, que com a idade há um impacto sobre a qualidade dos óvulos, que se ela pretende ter 2, 3, quantos filhos ela quiser, ela tem que começar a pensar melhor nisso. Acho que isso é o mais importante nesse bate-papo do ginecologista. Tá. Posso aprofundar um pouquinho mais sobre essa questão da pílula anticoncepcional, que eu acho que é bem legal? Pode sim. Tem essa parte da fisiologia e uma dúvida muito grande, né? Dessas meninas e jovens mulheres nessa questão reprodutiva, de qual é a fisiologia da pílula anticoncepcional. Ela protege ou não protege o ovário? A gente ovula ou não ovula? Vamos falar um pouquinho disso? Todo mundo tem essa dúvida e é até engraçado que recentemente uma pessoa muito próxima a mim, que tá ali pros seus voltas dos seus 43, 44 anos, virou pra mim e falou assim, olha, eu não vou ter problema nenhum pra engravidar, porque eu usei pílula a minha vida inteira. E tá muito guardado todos os meus óvulos. Né? Não. E aí, assim, é legal a gente falar sobre isso. O ciclo ovariano, ele, independente da sua vontade, do que você está usando de medicação, ele realmente acontece. Então, por volta de 1000 folículos são simplesmente perdidos nesse ciclo, que você pode até chamar de ciclo menstrual, ciclo mensal, ciclo ovariano. E esses ovários, né, vão jogando esses folículos fora com esses óvulos. E quando você vai ver, essa quantidade, independente do uso da pílula, foi perdida. A pílula, ela não protege o nosso ovário. A pílula, o fato de você não estar ovulando, dá uma falsa sensação de que você está guardando os seus óvulos mês a mês. E isso não é verdade. Então, 1000 folículos são recrutados, eu brinco que é a tropa. Aquela tropa mensal que vai ser chamada ali para participar da ovulação de um óvulo. Mas, quando não há essa ovulação, essa tropa é recrutada e todos esses soldados são abatidos no ovário. Literalmente isso. Então, era isso que eu ia te perguntar. Então, o recrutamento de todos esses folículos faz com que a gente perca esses... Ele já era, soldados Já abatidos, era. é Soldados isso, né? abatidos, todos eles. Então, é uma e falsa ninguém conta noção. isso pra gente. Eu brinco com as minhas pacientes, né? Mais da minha época, talvez, do que da sua, mas não estava escrito isso na revista Capricho, não estava escrito, né, nos blogs e vlogs que a gente lê por Verdade. aí. Sim, acho que hoje em dia está começando a falar mais sobre isso, mas ninguém diz, eu ainda escuto muita paciente falando por volta dos seus
38 a 42 que não sabia dessa informação e que não teve essa informação nem numa consulta ginecológica. Então, a doutora Alessandra está falando isso para quem quiser ouvir, para quem precisa ouvir. É uma informação muito importante, né? A gente falar sobre isso. Tá. E o desejo reprodutivo é o único fator que engloba o planejamento familiar? É a única coisa que tem que ser considerada? Eu acho que não. Eu acho que a gente precisa falar não só do desejo, mas também explicar para essa paciente a questão da idade, que é importantíssima. A gente tem que orientar essas mulheres que até 35 anos de idade, a chance de uma gravidez natural mensal é de até 20%. Isso significa dizer que se eu pego 100 mulheres tentando com 35 anos, 80 conseguem engravidar, né? E 80, se você desculpa, tiver... 20 conseguem engravidar, 80 não vão engravidar. Então você pensa assim, poxa, é muito mais difícil engravidar do que fácil. Não é o que dizem pra gente. Vamos lembrar, né, do que a gente estava falando. É verdade. E conforme a idade vai aumentando, ou seja, 36, 37 anos chegando, o que é 20% passa para 15%, então 85% não consegue, 15% consegue. Quando a gente vai chegar com 38, é 10% a chance de gravidez natural. E com 40, vai para 5%. Então, é super importante que a gente fale que além do desejo, você pense também em quantos filhos você quer. Porque se de repente você vai começar a tentar engravidar com 40 e tem um filho, para ter o segundo, vai ter que esperar 9 meses para nascer e pelo menos uns 6 meses para amamentar para tentar o segundo. Isso tudo tem que ser muito bem informado. E lembrando, além da idade, da questão de quantidade de filhos que queremos, a gente também tem que pensar em algumas doenças que, infelizmente, podem impactar. A gente recentemente passou pelo Março Amarelo. Recentemente, 7 de maio foi, né, o dia de combate à endometriose. Então, uma das doenças que está sendo mais diagnosticada e que, infelizmente, impacta em reserva. Então, você hoje em dia ter uma paciente no seu consultório ou você possuir endometriose e não saber que isso pode impactar na sua reserva, que pode impactar na sua decisão de ter filhos, assim, é muito importante. Não dá para a gente deixar para lá. Algumas coisas têm que ser conversadas. E é lógico, né, que embora a gente esteja falando muito mais aqui da fertilidade feminina, a gente também tem que lembrar da preservação da fertilidade masculina. Então, os homens também precisam ter orientação em relação ao que pode impactar. Lembrar de toda a questão que hoje em dia, infelizmente, também está aumentando. Obesidade, consumo de drogas ilícitas. Drogas lícitas, porque o cigarro e o álcool também, né, infelizmente, impactam. Uhum. E doenças, né, porventura, podem surgir. A própria Covid, infelizmente, né, demonstrou que alguns homens tiveram aí o impacto na parte seminal. Então, eu acho que o principal é esse bate-papo inicial do ginecologista em falar sobre desejo, idade, doenças associadas a essa mulher que podem prejudicar essa fertilidade, consequentemente dificultar esse planejamento reprodutivo que ela está tendo. Porque ninguém vai dizer pra gente, ou ninguém ensinou pra gente, que é difícil engravidar. Então a gente sempre tem aquela ilusão de que a gente vai parar e vai acontecer no mês seguinte a gravidez e que vai ser muito tranquilo. Para algumas né? Então algumas pacientes... Não é a maioria, né? Não é a maioria, não vamos fazer disso uma regra. Eu acho que a gente realmente tem que ter essa orientação. Tá. Então, assim, a preservação da fertilidade, você acha que ele é o principal ou o mais importante, a mais importante ferramenta para a gente falar de planejamento familiar? Bom, a gente, quando fala de planejamento reprodutivo e está falando principalmente dessa questão de ter filhos no futuro, sem dúvida nenhuma, o congelamento de óvulos, ele vai ajudar muito essas mulheres a planejar isso. E na verdade, hoje em dia, se a gente parar para pensar, uma ferramenta que, está aí, já é uma técnica muito bem consolidada. A gente sabe que está vindo outras técnicas ainda consideradas experimentais, mas que no futuro vão se consolidar também, como o congelamento de tecido ovariano. Mas o congelamento de óvulos é realmente uma ferramenta, eu diria, mais importante. Uhum. Talvez você possa até falar assim, olha, para a mulher é importante ser saudável, se alimentar bem, praticar atividade física, dormir bem, controlar o estresse, comer verduras, legumes, frutas, suplementar vitaminas. Mas mesmo assim, os 1000 folículos vão ser recrutados e desperdiçados por mês. Então, se você faz isso tudo e você é uma pessoa saudável, que bom. Isso só tende
a favorecer ali, né, a qualidade do que você está produzindo. Mas, sem dúvida, se você sabe que você vai perdendo ao longo dos anos e deseja para o futuro, congelamento de óvulo é realmente a ferramenta mais importante. E a gente pode pensar até, quando você falou planejamento familiar e quantidade de filhos, Sim. que eu acho bem legal. Por exemplo, vou falar com experiência, pela minha parte, né? Pensando em mais de um filho. Foi o que você falou em tempo que às vezes a gente não pensa. Se a mulher congela esses óvulos com os seus 35, 36 anos, ela pode, por exemplo, pensar em, mesmo com esses óvulos congelados, não utilizá-los no primeiro momento? Pode. Isso faz parte do planejamento? Isso pode fazer parte do planejamento. Eu acho que o importante é ela, quando for tentar, ser orientada em relação à idade dela, a chance que ela tem de engravidar naturalmente e também a chance de abortamento, a incidência das alterações genéticas nesse embrião que está se formando. Isso é super importante para ela definir. Se de repente ela congelou com 35 e vai tentar aos 43, talvez ela queira essa informação. Olha, eu tento agora com 43 natural ou eu pego os meus óvulos que eu congelei com 35? Isso é super importante. E é interessante a gente saber que ao congelar óvulos, ela não precisa usar todos de uma vez só. Ela pode estar usando aos poucos. Então, para uma primeira gravidez ou para uma primeira tentativa, ela descongela metade e guarda metade para depois. A Isso gente pode fazer uma utilização parcial desses óvulos se essa paciente tiver um número bom congelado, né? Sim. Ótimo. Tá, então eu queria voltar numa pergunta que você falou, quando você falou que a gente tem esse papo, essa conversa, que eu acho que realmente é muito faltante, digamos assim, no consultório ginecológico, quando na proporção da contracepção, né? Sim. Então, você falou que a gente tem que levar em consideração idade, doenças. A gente vai ter um outro entrevistador muito bom também, falando sobre a parte de doenças que podem afetar isso. Mas a parte do planejamento familiar, ela envolve... Queria que você falasse um pouquinho mais sobre essa parte de doenças. Por exemplo, endometriose. Seria entraria diante de um diagnóstico. Eu sei que endometriose é um forte da doutora Alessandra e seria motivo para um outro episódio de podcast. Mas seria também uma indicação para incluir nesse planejamento familiar esse diagnóstico? Eu diria que qualquer doença que possa impactar a qualidade ou a quantidade dos seus óvulos, a gente precisa dessa orientação em relação ao congelamento de óvulos. Então, vamos imaginar que se a endometriose, ela está já cometendo o ovário, é um endometrioma que a gente fala, né? Esse cisto de endometriose no ovário, ele é grande, às vezes ele pode ser dos 2 ovários, ou ela pode ter que passar por uma cirurgia. Então, isso tudo é muito importante ser orientado. Eu acho que nenhuma paciente hoje, ela pode ir para uma cirurgia onde ela tem, vamos dizer assim, quase certeza que vai ser abordado o ovário, ou a cirurgia é de ovário, e ninguém ter conversado com ela sobre congelamento de óvulo, porque vai ter um impacto, vai reduzir reserva, vai diminuir a quantidade de óvulos, sem dúvida, ela realmente precisa ter essa informação, que congelar os óvulos faz parte, né, é uma etapa para que ela possa aí ter uma tranquilidade no futuro, sem dúvida. Então tá, então vamos deixar esse episódio de endometriose para depois, né? Sim. Bem, então com um grande conselho, assim, da doutora Alessandra Evangelista, o que a mulher ela deseja e... Não a que precisa, mas a que deseja preservar sua fertilidade. O que ela precisa saber? Da onde ela precisa partir? Então, eu acho que o principal seria ela conversar com o ginecologista, desse desejo dela, numa consulta ginecológica, dessa que nós fazemos de maneira rotineira anualmente, e explicar isso. Olha, tô usando muito tempo pílula, tô na dúvida se eu quero ou não quero ter filho, mas fica aquele sonho, né? Aquela coisa bem lá na frente. E realmente é isso que acontece. A maioria dos pacientes ou pensa muito pra frente, ou não pensa, mas tem medo do arrependimento do futuro. Então, o importante é conversar com esse ginecologista, fazer uma avaliação da sua reserva. Essa avaliação da reserva, ela pode ser feita através de uma dosagem de hormônio antimileriano, uma ultrassonografia para contar os folículos antrais, que são exames que a gente pede para avaliação de reserva. Mas eu costumo dizer que essa avaliação de reserva vai ser uma fotografia daquele momento. Então, também não adianta aquela paciente que tem o desejo de engravidar lá na frente ficar fazendo avaliação de reserva de 6 em 6 meses, como se ela pudesse controlar a natureza.
O ideal é ela saber como está agora, já partir realmente para procurar um especialista, né, nessa parte de medicina reprodutiva, de reprodução humana. E geralmente são nas clínicas onde é feito esse congelamento de óvulos, sem dúvida. Bem, eu acho que é mais ou menos por aí, as nossas dúvidas sobre planejamento familiar. Eu acho que o planejamento, o próprio nome já diz, né? E eu penso também, não sei se você concorda comigo, que o planejamento familiar pode ser uma ferramenta para a gente se dar o benefício da dúvida com mais tranquilidade. Você acha que pode ser mais ou menos por esse caminho? Da gente congelar esses óvulos e não necessariamente postergar, mas conseguir conversar com mais maturidade, conseguir conversar com mais propriedade sobre todas essas questões. E lá na frente, a gente ter a opção de tentar uma gravidez espontânea, de utilizar esses óvulos, ou se a gente não precisar mais por um acaso muito positivo, também não utilizá-los. Sim, sem dúvida. Eu acho que o principal da gente pensar é que existe sim uma pressão também da sociedade em relação à maternidade. Acho que todo mundo acha que a mulher em algum momento vai se completar porque é mãe. E isso não é verdade. A grande maioria das mulheres hoje em dia, obviamente, tem esse sonho. Algumas querem postergar por uma série de questões profissionais, porque não está realmente, né, naquele momento vivendo o melhor momento para ser mãe. E sem dúvida você pensar que você pode empurrar um pouquinho para frente esse sonho é uma bênção. Porque pelo menos você tira daquele seu momento, né, aquele problema. Você fica pensando assim, poxa, eu não posso agora, mas eu quero. Então, se você quer, sem dúvida, conversar com um ginecologista, conversar com um especialista em reprodução humana, jogar o sonho para frente. E se lá na frente não precisar, ok. E até conversar com o próprio parceiro, né? Com se certeza. você tá nesse relacionamento estável ou não. Sim. Se não é um assunto que vocês querem conversar agora, mas que em algum momento vai ser pertinente. Uma coisa que não acontecia muito no início da minha prática como especialista e que agora eu vejo mais, são mulheres casadas que estão congelando óvulos. Justamente porque não é nada, obviamente, em relação ao relacionamento, mas sim em relação a esse projeto. Às vezes você tá com um parceiro e esse parceiro não sabe se quer ser pai, você não sabe se quer ser mãe, mas o pai, ele pode, né? Claro, excetuando raras exceções, Sim. vai renovando de 3 em 3 meses o espermatozoide, lá na frente vai decidir se quer ou não. Já nós, mulheres, sabemos que esse estoque tem fim. Tem um fim, é um funil, né? É um funil. Então, realmente, pensar em deixar guardado porque você quer se planejar, porque você quer realmente que a sua família em algum momento cresça, mas não agora, mas lá na frente. E se não precisar? Ótimo, não precisou. Mas pelo menos você não teve aí a dificuldade e a dúvida disso não acontecer lá no futuro. Muito legal. E dá a possibilidade de a gente tratar desse assunto com um pouco mais de leveza Sim. do que a cobrança que existe da sociedade, né? E sem aquela pressão, né? Que, olha, você já tá com 35, ainda não tá casada, ainda não tem filho. Pressão demais, né? Pois Será que se a gente pudesse diminuir essa, talvez, e respirar com um pouco mais de tranquilidade? Sem dúvida. E eu acho que quando você, né, algumas pacientes até brincam depois que congelam óvulos, assim, nossa, doutora, foi eu congelar 3 meses depois, já tava com uma pessoa, porque o acaso contribuiu. O acaso contribui, eu tô muito mais tranquila. E é isso, a gente tem essa pressão, porque muitas de nós, obviamente, não querem, mas acho que a maioria tem esse desejo e esse pensamento em ser mãe. Sim. E sabendo dessa pressão, eu acho que a gente se cobra mais. Na verdade, eu acho que a gente cobra tudo, né? A gente cobra tá bem na profissão, tá bem no relacionamento, engravidando agora. Só que às vezes as coisas não são nesse mesmo momento. Então, essa coisa de poder respirar fundo e dizer assim, bom, quando eu quiser, eles estão guardadinhos lá na Clínica Vida, fica ótimo. E muito bem guardados, diga. Muito bem guardados. Doutora Alessandra, muito obrigada. Tem mais alguma coisa que você queria, assim, que você queira falar com toda a sua empatia, simpatia, que eu sou muito fã para essas pacientes, não só as que vão congelar esses óvulos, mas que as que já têm esses óvulos guardados? Eu acho que assim, o recado que a gente deixa é justamente isso, assim. Vamos lembrar que o planejamento reprodutivo também passa
pelo desejo de ter filhos, não só não tê-los. Então, vamos pensar nisso em cada consulta com seu ginecologista. Vamos começar, já que a informação não está chegando a gente, vamos começar a perguntar. E aí, se eu quiser ter filhos, o que eu tenho que fazer? Para a pílula agora? Faço algum exame? Congelo meus óvulos? Eu acho que a gente tem que começar esse movimento justamente em prol de todas as pacientes. Então, é falar um pouquinho mais de concepção ao invés de contracepção? Isso aí. Então tá bom, doutora Alessandra, muito obrigada pela sua participação, por todo o seu conhecimento. Foi um prazer receber você aqui. Obrigada. E assim a gente finaliza o nosso episódio sobre planejamento familiar. Se vocês tiverem, todos os ouvintes do podcast ou as nossas pacientes, se tiverem dúvidas e quiserem mais informações sobre esses e outros assuntos, vocês podem acessar as nossas plataformas e também a nossa rede social. Bem, o nosso canal no YouTube é no Vida Centro de Fertilidade e o nosso Instagram é @preservarvida. A gente vai estar lá com outras informações e lá vocês podem fazer esse contato direto com os nossos especialistas ou marcar uma consulta. Até o próximo episódio. Tchau, tchau!